Fala galera, Bezão na área, estamos aqui para mais um vídeo do Gold Sports e hoje vamos fazer um rookie sobre o carro de Fórmula 1, o que compõe o carro, quais são as peças mais importantes, o que faz diferença, por que os carros, tem carro que anda muito mais que o outro. Então a gente vai explicar um pouquinho, mas já vou dar um aviso galera, esse vídeo é só para explicar um pouco como é que funciona o carro. Por quê? Porque o carro de 2022 teve uma grande mudança, como a gente já vem falando em vários vídeos, e a gente vai fazer um vídeo só sobre esse carro, explicando tudo para vocês, o que mudou, qual é a grande questão do carro hoje, o que vai fazer diferença, o que não vai. Então, se você tem uma dúvida, se você quer saber sobre alguma coisa, sobre alguma curiosidade, se você quer, enfim, escreve aí nos comentários o que você quiser saber, que a gente vai responder tudo para vocês no próximo vídeo. E a gente vai ficar muito feliz se vocês tirarem suas dúvidas com a gente. Já posso pedir para vocês o like, né? Não se esquece de dar like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente e ajuda bastante. Então, vamos para o vídeo. O carro da Fórmula 1 ele é composto por dois componentes principais, o chassi e a unidade de potência. O chassi ele engloba a parte estrutural do carro, na parte de baixo, que a gente está acostumado a ver quando o carro voa, a gente vê, enfim, e que a gente conhece os nossos carros, né, claro, e a célula protetora do carro. O que seria a célula protetora do carro? Seria ali o corpo dele, né, o que a gente vê, né, as partes de lado e tal. E detalhe, o chassi da Fórmula 1 é monobloco. Vou explicar para vocês daqui a pouco, mais para frente. A unidade de potência, ela é toda a parte do motor. Só que assim, engana-se quem acha que o motor é uma coisa só. Não é. Eles são várias coisinhas também que eu vou explicar direitinho. Ainda tem também a eletrônica, que faz muita diferença na Fórmula 1 e é muito importante em todo ano. Como eu já tinha falado para vocês, o chassi da Fórmula 1 ele é monobloco. E aí, e como é que é um monobloco, né? O monobloco ele tem o chassi e tem a célula protetora, como eu já tinha explicado. O chassi ele é feito em fibra de carbono e são usadas 12 camadas de fibra de carbono. Por que a fibra de carbono? Porque ela é mais leve, metal ou alguma coisa que é usada hoje para os carros de hoje em dia, muito mais resistente e ela dá uma proteção maior. O chassi ele é todo feito para proteger o piloto de condições extremas que eles são levados. Então acidentes de velocidades, batidas, enfim, tudo, tá? O chassi ele é feito para a proteção do piloto. Então, assim, por exemplo, quando a gente vê numa batida que o carro se desconfigura, aquilo ali é feito para isso, para que o carro quebre, mas o piloto fique intacto. A segunda parte, muito importante, como eu já adiantei, é a unidade de potência. E aí é que eu vou explicar para vocês. A unidade de potência, ela é composta por 6 componentes, tá? Então vamos elencar todos os componentes. A primeira parte da unidade de potência é o motor de combustão interna, o turboalimentador, a unidade geradora de motor cinético, a unidade geradora de motor de calor. Aí sim. A gente fala loja de energias porque em inglês é Energy Store. E aí fica meio errada a tradução, mas é basicamente isso, só para vocês entenderem. E tem a eletrônica de controle, que compõe toda a parte eletrônica dos carros, que dá para o sensor, enfim. Vou explicar um pouquinho mais sobre essas partes da unidade de potência para vocês entenderem como é que funciona, mas depois a gente entra mais a fundo num vídeo do Rookie só sobre o motor, que aí a gente pode falar com mais propriedade. Bom, o motor de combustão interna, conhecido como ICE, e o turboalimentador, juntos, eles geram mais ou menos uns 700 cavalos para o motor da Fórmula 1. Tá? Eles giram em torno de 15 mil rotações por minuto quando o carro está andando. As duas unidades geradoras de energia, a de motor cinético e a de calor, elas são responsáveis por gerar energia e levar essas energias para as baterias que alimentam o carro. Vamos lembrar que o motor da Fórmula 1 desde 2014 é um motor híbrido. Ele tem tanto o motor a combustão quanto o motor de energia. Esse motor de energia adiciona mais 300 cavalos para o carro. Agora a gente vai explicar
um pouquinho o que é os outros componentes do carro, que são mais visuais, que a gente acaba vendo nas corridas, fazem a diferença. Então, por exemplo, a asa dianteira, qual é a função dela, os dutos que tem na lateral, que a gente vê os buracos, o bico, a asa traseira, o que isso tudo faz diferente no carro e por que isso leva um carro a 300 km por hora. Lembrando, galera, como eu já falei no início do vídeo, a gente vai fazer um vídeo sobre o carro novo, que mudou muita coisa, então é só para vocês entenderem o conceito, porque o carro ele vai mudar bastante no que é principal para dar velocidade para ele. Mas vamos lá, asa dianteira. Qual é a função da asa dianteira? A principal função dela é levar o fluxo de vento de uma forma que dê estabilidade para o carro, diminua o desgaste do pneu e nos carros de até 2021, o downforce, que era a força feita pela pressão que colava o carro no chão, fosse mais eficiente possível. Então, se você olhar a asa, ela tem algumas características, tá? Tem umas aletas na lateral que são para direcionar o ar para fora dos pneus, porque quanto mais ar, turbulência nos pneus, mais desgaste é feito. Além disso, a construção da asa ela é toda para que o ar passe e vá para debaixo do carro. E aí, nas laterais tem duas peças retas. O que ela faz? Como a construção da asa faz com que o fluxo de ar vá para baixo do carro, ela gera um ar meio tipo em redemoinho que iria para a roda. E isso aí justamente não é o que eles querem. Então eles botam essas duas peças na lateral, que é para cortar esse ar e fazer que ele vá debaixo do carro. Bom, a próxima parte é o S-duct, ou o bico, né, como a gente gosta de falar. Ele é responsável justamente por levar o fluxo de ar distribuído de maneira corretamente. Produzir o downforce, levar o ar para baixo, mas também fazer com que o ar que vá para cima, né, tem o ar que fica embaixo e o que passa por cima do carro, né? Ele vai de uma maneira que não dê turbulência e dê mais estabilidade. A gente até viu alguns carros com um nariz meio estranho, né? Um bico, né? É uma coisa meio maluca ali que as equipes tentam fazer para ter o melhor resultado. Agora eu vou chegar em duas partes que eu tenho certeza que você não sabia que elas tinham essas funções. A primeira é o espelho. Você sabia que ele também tem uma função aerodinâmica? Ele não serve só para os pilotos ficarem de olho nos rivais, né? Eles servem também para direcionar o fluxo de ar, já que eles têm que estar ali, é uma coisa de segurança, as equipes fazem com que eles direcionem o fluxo de ar da melhor maneira possível, para que não atrapalhe no desenvolvimento do carro, enfim, durante a corrida. E a outra parte é o halo. Ele foi introduzido em 2018, a principal função dele é a proteção. Então a gente já teve vários exemplos de que se o halo tivesse nos carros, talvez a gente teria menos tragédias. Por exemplo, o Jules Bianchi, com o falecimento dele no acidente de Suzuka. O próprio acidente do Massa, que a gente falou no Gold em 2009, talvez pudesse ter sido evitado com o halo. E no ano passado, em Silverstone, quando o Verstappen subiu por cima do Hamilton, o halo salvou ali a vida do Hamilton e tal, evitou qualquer problema maior. Então, ele é uma peça que é de segurança, mas ele também serve para aerodinâmica, tá? Ele também pode ser usado da maneira, na verdade ele tem que ser usado, ele tem que ser construído de uma maneira que não atrapalhe o funcionamento do carro nessa questão. A gente chega agora nos sidepods, que são as aberturas aqui na lateral, gente. Vocês devem olhar, quando vocês olham o carro, vocês devem ver, tem duas aberturas. Ali serve para levar o fluxo de ar para trás do carro corretamente e também ali estão instalados os radiadores. A gente vai chegando agora na parte traseira do carro e também tem tem três componentes, mas dois ali que são interessantes. O primeiro é a barbatana, que vocês vão identificar sendo na parte aqui está a cabeça do piloto, né? E vem uma barbatana mesmo, como se fosse, sei lá, de peixe, de tubarão, no formato. Ela serve para canalizar o ar que está passando ali, para que ele não vá não dê instabilidade para o carro e para diminuir a turbulência que o carro sofre com o fluxo de ar. E junto, logo depois da barbatana, tem a asa em forma de T, ou a T-wing. Ela serve para gerar o downforce que tem na parte dianteira, na traseira do carro.
E aí a gente chega na asa traseira do carro, que é de extrema importância. Por exemplo, se um carro fica sem asa traseira, ele fica incontrolável. Mas qual é a função da asa traseira? Vários. Primeiro de tudo, diminuir a turbulência do carro. Então, como esse fluxo de ar é intenso durante todo o percurso e ele é canalizado para sair na parte traseira, é preciso que o carro tenha estabilidade. Por isso que a gente vê quando o carro fica sem traseira, ele fica incontrolável. Enfim. Ele tem o DRS, que é um sistema que o piloto pode acionar quando ele está disputando uma posição e está a menos de um segundo do carro da frente, e isso dá um ganho de velocidade para ele significativo. Então, além de diminuir a turbulência, ter o DRS, a asa traseira é responsável por melhorar o arrasto do carro. O último componente da parte ali da asa, etc., é o extrator. O que ele faz? Ele pega todo esse ar que foi para trás do carro e expulsa ele. Então ele dá mais velocidade e diminui a turbulência, dá mais estabilidade, enfim. Então tudo pensado, né? Esses carros até 2021, a aerodinâmica sempre foi muito importante, sempre foi a grande chave. Então a gente tem exemplos, por exemplo, o projetista da Red Bull, Adrian Newey, ele é mestre em achar pequenos detalhezinhos que fazem uma diferença. O Ross Brown, com a Brown GP, ele estudou o regulamento, conseguiu achar várias brechas que deu para ele um ganho muito importante ali, e foi muito na questão da aerodinâmica e tal. Então assim, essa questão é muito importante. E sabe o que é mais importante, galera? Vocês darem um like. Pô, não esquece de dar esse like aí, compartilhar esse vídeo, se inscrever, comentar aí o que vocês querem saber. Vou repetir, a gente vai fazer um carro, quem me dera. A gente vai fazer um vídeo detalhado do carro de 2022, então escrevam suas dúvidas, coloque aí o que você quer saber, o que vai ser diferente, o que não vai, coloque sua opinião, que a gente vai fazer um vídeo muito legal para vocês. Então, deixa o seu like aí para ajudar a gente. Bom, o último componente que eu vou falar nesse vídeo é a eletrônica. A eletrônica ela é muito importante na Fórmula 1. Pra vocês terem noção, o carro ele é equipado com mais de 1000 sensores. E aí são sensores de tudo que você pode imaginar. Consumo de combustível, consumo do pneu, como é que tá a asa dianteira, a asa traseira, avaria no carro, chassi, tudo. E são dados que são mandados tanto para a equipe, tanto ali no GP, quanto nas fábricas, assim como são dados que alguns dados aparecem para os pilotos. Então é comum a gente ver, por exemplo, durante a transmissão, uma equipe virar falar, ó, para de passar nas zebras que você está causando um problema aqui no chassi e tal, assim, isso pode trazer uma perda de velocidade para a gente. Ou quando tem um toquezinho, tipo, quebra uma asa assim, que é, sei lá, um toquezinho besteira, né? Não aqueles que quebram muito que não tem jeito, mas que, tipo, nas largadas e tal, é comum o piloto perguntar como é que tá minha asa, como é que tá minha lateral, e a equipe fala, olha, pode ir, tá tudo bem, ou não, a gente viu um sensor aqui que deu problema, vem pro box. Então, os sensores, eles ajudam todo mundo envolvido na corrida, até a FIA, a ter o controle ali da situação. Bom, galera, a gente chegou ao fim desse look, então não deixa de comentar aí o que vocês estão achando dessa série, o que vocês gostariam de ver aqui, quais são suas dúvidas. E o que vocês estão achando aí das nossas opiniões, né, do conteúdo que a gente está trazendo, valeu? Não esquece de se inscrever, dar like e ativar o sino. Um abraço!